Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores. Senhora Presidente, subo essa tribuna hoje para, em primeiro lugar, fazer um convite aos senhores senadores e senhoras senadoras para a audiência pública que teremos na terça-feira com o senhor ministro da Educação. E, a propósito dessa visita, eu escolhi hoje para falar de um tema que eu considero muito importante para o nosso país, a educação. Em particular, eu quero aqui destacar alguns pontos da nova Base Nacional Curricular que entendo merecem aperfeiçoamentos. Tivemos muitas discussões importantes aqui no Senado Federal sobre educação. Tivemos a discussão sobre o Fundef, Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, implantado nacionalmente em 1998 até 2006, seguido pelo Fundeb, Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que veio substituir o Fundef em 2007 e, mais recentemente, tivemos a discussão sobre o Plano Nacional de Educação 2014 e 2024, que vieram enriquecer nossa compreensão dessa área. No entanto, em educação, sempre é possível lançar olhares novos sobre as velhas crenças e os antigos métodos. À medida que o tempo passa, vejo que estamos acertando mais neste campo. A participação da sociedade civil, dos especialistas, das comunidades, das famílias, dos legisladores, tem feito uma enorme diferença nos caminhos da educação nacional. A busca por uma base nacional comum curricular que tivesse alcance nacional, embora de difícil consecução, sempre foi acalentada pelos educadores, pelo sistema de educação de modo geral. A educação básica, como um todo, carece desse tipo de orientação, sobretudo quando pensamos no tratamento equânime que deve ser dispensado aos estudantes. A Base Nacional Comum Curricular, que atualmente está sendo apreciada pelo Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, é o resultado de momentos de encontro de educadores e da sociedade civil organizada. O texto atual é a terceira versão, aperfeiçoada, de uma grande chamada nacional. No primeiro momento, foram acolhidas cerca de 12 milhões de sugestões de toda origem, e, na sequência, um texto base foi redigido. Esse texto inicial foi discutido por educadores e técnicos em reuniões que ocorreram em cada estado da federação. A partir dessas reflexões e embates, surgiu o segundo texto. Finalmente, no começo de abril de 2017, o MEC preparou a terceira versão do documento e entregou ao CNE e o CEB, Conselho Nacional de Educação, e o Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica. É possível que ainda seja apreciadas sugestões do Conselho quanto ao teor do texto. Até o momento, o ensino médio está fora desse estudo e deverá ser tratado em documento separado, que trate mais especificamente das bases curriculares dedicadas ao seu grau de estudos. Assim, o texto atual cuida de conhecimentos e competências que devem ser ensinadas nos níveis infantil e fundamental. As competências estão voltadas ao desenvolvimento social e pessoal do educando e compreendem princípios éticos e participação política. Dos inúmeros temas discutidos e aproveitados no texto da terceira versão, a maior parte é de acertos. Ainda falta, no entanto, a coragem e a tranquilidade necessárias de enfrentar, no âmbito mais geral,
as questões de gênero, que são onipresentes na nossa sociedade e dizem respeito à condição humana. Em um mundo marcado pela diferença entre os sexos e pelo recalque que muitos segmentos aplicam a quem possui orientação sexual não convencional, este é um desafio em aberto para a escola e para as famílias, dado que para o Poder Legislativo já não causa tanto embaraço. De modo geral, quanto à aprendizagem, as novas bases atentam para a gradação de conteúdos, com foco no desenvolvimento dos alunos. As habilidades que a escola deve propiciar estão ligadas à crescente complexidade do pensamento da criança em evolução, o que não é algo exatamente novo. Por trás dessa perspectiva, os princípios gerais de desenvolvimento integral, que levam em conta a sociedade e a cultura, são essenciais e parece ser aí que o diferencial das novas bases deve se assentar, se desejar realmente apontar para a novidade e a superação. No entanto, pontualmente, verificamos que há alguns problemas de transição não resolvidos. O exemplo maior é o da transição entre a oralidade e a escrita. Diversas pesquisas científicas têm demonstrado que a língua tem, nos primeiros anos escolares, mais importância que a matemática. Afinal, a organicidade de dado discurso técnico ou científico pressupõe o discurso da língua materna plenamente desenvolvido. Este ponto já foi retomado aqui pela senadora Lídice da Mata. Ela diz com razão que a alfabetização e o consequente domínio da habilidade discursiva não pode ser postergada para 7 anos de idade, mas sim oferecida às crianças tão logo isso seja possível. É fato que a leitura nos primeiros anos, mesmo que seja meramente ouvida, como nas histórias contadas, é um diferencial na vida das crianças e já prepara a alfabetização tradicional nos cantinhos de leitura das escolas com o sabor das coisas sabidas. Também a precocidade na apresentação da leitura tem o condão de reduzir diferenças intelectuais entre filhos de famílias carentes e filhos de famílias ricas. O atraso de algumas crianças em relação às outras não é genético, absolutamente. É fruto da diferença de oportunidades e de vivência na construção de esquemas de pensamento entre a linguagem oral e escrita, como diz aqui a senadora Lídice da Mata. A escola deve oferecer as condições de superação para todos por igual. Ademais, um documento que cria as bases nacionais comuns dos currículos tem a responsabilidade de cuidado com as crianças do país. Tem de retirar a pecha de creche como local tão somente de maternagem. E esse qualificativo é tão fortemente falado e ouvido que os investimentos em educação infantil praticamente pararam, porque poucos entendem que a creche como local altamente favorável ao desenvolvimento cognitivo. O mundo educativo em que vivemos, cheio de tecnologias e de receios, exige novas abordagens e novos tempos de maturação para crianças reais. Olhar para as crianças com o olhar amoroso de quem cuida é também dever do Estado. Portanto, é com essa reflexão que preparamos para receber aqui para uma discussão profunda o nosso ministro da Educação, que nos honrará com sua presença na Comissão de Educação na terça-feira, por volta das 11 horas. Muito obrigada, senhora presidente. Passo a presidência ao senador Paulo Paim, para que eu possa fazer um pronunciamento.
senadora Lúcia Vânia. Senadora Lúcia Vânia, me permita, eu ia fazer uma parte a Vossa Excelência, mas fui convocado a presidir. Queria cumprimentá-la pelo belíssimo pronunciamento, queria cumprimentá-la pelo seu mandato, a sua participação hoje na Comissão de Assuntos Sociais, no debate da reforma trabalhista, e essa parte é mais para elogiar Vossa Excelência. Vossa Excelência é uma das senadoras que, com certeza, orgulha muito essa casa e o povo do seu Estado. Agradeço, senador Paim, e reconheço que o debate hoje foi extremamente importante para todos nós. Tivemos a oportunidade de ver o contraditório ali em relação à reforma trabalhista e saímos de lá entusiasmados com o que podemos construir aqui nessa casa. Muito obrigada. Muito bem, parabéns, senadora Lúcia Vânia.